Pessoal, vamos para o segundo momento dessa nossa aula inaugural, vamos dizer assim, né? EAD, essa loucura que eu pensei do meu desespero por transmitir conhecimento, por achar algum mecanismo dos alunos estarem amparados, minimamente amparados, para a gente ter um mínimo de discussão dentro desse afastamento que o coronavírus nos causa, e espero que cause, espero que todos fiquemos em casa, independente de quem quer que seja que diga que isso não passa de uma gripezinha, né? Que nós tenhamos mais sanidade e entendamos o momento que o mundo vive, não é o Brasil, que o mundo vive. Dentro disso me surgiu então, como vocês sabem, essa preocupação de que a minha gurizada, o meu povo, os meus alunos não podiam ficar totalmente desprovidos de qualquer forma de contato com os professores. Aí surgiu essa ideia de eu gravar algumas aulas. Bom, se der certo a gente vai gravando outras. Retomando, eu estou trabalhando hoje a ocupação do território brasileiro, claro que de forma superficial, né? Nós estamos trabalhando a ocupação do território brasileiro, numa aula que é basicamente para alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. Tá? O que mais que eu ia comentar com vocês? Quero agradecer minha esposa mais uma vez, ela continua quase perdendo os braços segurando o celular. Não pensem que tem alguma câmera aqui, ou que tem alguma, como é que a gente chama aquela porcaria que o cara bota a câmera em cima? Pezinho ali, né? Não, aqui é no braço mesmo, o bagulho aqui é roots, né? Quero agradecer meu filho também, Lourenço, que nos deu a graça da gente poder gravar, porque ele está dando uma dormida, né? Uma rápida dormida para daqui a pouco acordar e ir até as 3h30, 4 horas da manhã brincando. Então, estamos aproveitando um intervalinho do homem para gravar isso aqui. No primeiro vídeo nós gravamos, então, comentamos sobre ocupação do litoral, ocupação do interior e ocupação da região norte do Brasil. Eu começo essa falando da ocupação da região centro-oeste, né? E começo retomando um ponto que nós trabalhamos no vídeo anterior. A ocupação do centro-oeste está associada ao bandeirantismo e à mineração. De novo, os bandeirantes, aliás, os bandeirantes eu vou citar eles na ocupação do interior do Brasil, eu vou citar eles na ocupação do centro-oeste e vou citar eles na ocupação aqui do sul, já que as primeiras instâncias gaúchas foram criadas pelos bandeirantes, quando vieram para cá atacar as missões jesuíticas e acabaram criando as primeiras instâncias do Rio Grande do Sul. Né? Por mais que para nós gaúchos nos doa dizer isso, dentro dessa ideia de que nós temos uma cultura própria, a nossa cultura nasce a partir do encontro dos índios com os paulistas, com os vicentinos, com os bandeirantes, do encontro dos jesuítas com os bandeirantes, surge a cultura gaúcha. Depois abrilhantada pela chegada dos negros, abrilhantada claro, obviamente pela cultura indígena, abrilhantada depois pela chegada dos alemães e depois pela chegada dos italianos e depois pela chegada dos povos árabes, né? Que terminam formando essa mistura de povos que formam o povo gaúcho, a cultura gaúcha, se é que a gente pode falar numa cultura gaúcha ou num povo gaúcho. Mas o fato é que, voltando para a questão centro-oeste, para entendermos o centro-oeste, temos que lembrar dos bandeirantes, violando a linha de Tordesilhas, invadindo o território brasileiro, caçando índios, negros e metais preciosos. Aí vem a pergunta, mas ninguém fiscalizava o que esses caras estavam fazendo? Não tinha um tratado de Tordesilhas que separava a Espanha de Portugal? Como é que a Espanha aceitou que os bandeirantes ultrapassassem a linha de Tordesilhas? Porque teve o tal do período da União Ibérica, em que o rei da Espanha também foi rei de Portugal. Foram 3 reis da Espanha que foram reis de Portugal. Resultado, durante esses 3 reinados da chamada dinastia filipina, porque eram 3 reis de nome Filipe, Filipe II, III e IV na Espanha, que em Portugal foram chamados de Filipe I, II e III. Eles eram rei da Espanha e de Portugal. Resultado, eles não se preocupavam muito em guarnecer a linha de Tordesilhas. Aproveitando isso, os bandeirantes invadem terras que a princípio eram da Espanha. E por onde os bandeirantes vão passando, como eu disse no vídeo anterior, eles vão criando estradas, paradouros, hospedagens, e com isso a presença portuguesa vai aumentando para terras do interior, chegando inclusive ao centro-oeste, onde os bandeirantes terminam achando ouro. Mas o ouro não é em Minas Gerais? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Tá? Nós temos ouro e diamante em Mato Grosso e Goiás também, e a primeira ocupação dessa região se dá na ida dos bandeirantes e na questão da extração do ouro e dos diamantes lá. Bom, depois dessa presença portuguesa através da mineração, um outro momento que vale muito a pena destacar na ocupação da região centro-oeste, é claro que eu estou simplificando, porque isso aqui é uma aula voltada para ensino médio, então é óbvio que eu estou dando grandes pulos históricos, porque não é o meu objetivo fazer uma dissertação da ocupação de cada território desse. Eu estou fazendo uma aula para os meus alunos de ensino médio. Nós temos que destacar a Guerra do Paraguai.
A Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de Solano Lopes. Isso aqui já é Dom Pedro II. Isso aqui é Brasil Colônia. Isso aqui é Pedro II. No governo de Pedro II nós temos a Guerra da Tríplice Aliança. De novo, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, a partir do sonho paraguaio de Solano Lopes de invadir parte do território brasileiro para estender o território paraguaio até o Oceano Atlântico. Com isso, o Paraguai conseguiria exportar sua produção e importar produtos. Termina que, com isso, o Paraguai termina despertando contra si a aliança dos três países e também o desejo do Brasil de diminuir esse crescimento interessante que o Paraguai estava fazendo. O que tem a ver a Guerra do Paraguai com a ocupação do Centro-Oeste? Além de boa parte das guerras ser na região Centro-Oeste, foi graças à Guerra do Paraguai que, como espólio de guerra, como pagamento pela guerra, o Brasil pega uma parte do Paraguai, que hoje é o Mato Grosso. Parte do estado do Mato Grosso vem de um acordo do Brasil com o Paraguai destroçado pela guerra ao final da Guerra do Paraguai. Tá? Com isso, nós temos boa parte do Mato Grosso se tornando brasileiro. E claro, a partir do momento que o Brasil ganha o Mato Grosso, ou ganha parte do Mato Grosso na Guerra do Paraguai, uma das primeiras preocupações do Dom Pedro II, qual é? Vamos ocupar aquele território, para tornar ele ainda mais brasileiro. Você sabe que eu sou um apaixonado por música, meus alunos sabem disso, e eu estava me lembrando, quando estava preparando essa lâmina para vocês, de um cara que eu adoro, é um dos meus cantores preferidos, um dos meus violeiros preferidos, que é o Almir Sater. E tem uma música do Almir Sater, que inclusive o outro que eu sou encantado, que é o Sérgio Reis, gravou depois, que se chama Sonhos Guaranis. Eu vou colocar depois no link, o link do YouTube, onde tem o grandioso Almir Sater cantando. Procurem prestar atenção na letra dessa música, que é uma homenagem ao Mato Grosso, e onde o Almir Sater canta mencionando que o Mato Grosso, se não fosse a guerra, talvez não fosse do Brasil. Né? Inclusive ele diz lá da fronteira em que o Brasil foi Paraguai. É o final da música, a fronteira em que o Brasil foi Paraguai, porque o Mato Grosso, antes da Guerra do Paraguai, era Paraguai. Vou botar um trechinho aqui para vocês escutarem. Se a guerra, quem sabe hoje era um outro país, amante das tradições de que me fiz aprendiz. Uma partezinha, só para vocês perceberem essa questão dos sonhos guaranis do Almir Sater e essa obra-prima do Almir Sater, das muitas que ele faz, né, mencionando desse centro-oeste, boa parte dele Paraguai, tomado pelo Brasil na guerra. Depois nós vamos comentar, saindo da Guerra do Paraguai e dessa tomada de um pedaço do Paraguai se tornando Mato Grosso brasileiro, é claro que nós temos que comentar sobre essa figura aqui. Juscelino Kubitschek de Oliveira, vocês sabem que é um dos meus presidentes preferidos, uma das personalidades mais impressionantes da história do Brasil, num país que já produziu grandes homens da política. Para bem ou para mal, concordemos com eles ou não, de direita, de esquerda ou de centro, o Brasil tem um histórico de grandes homens na política. Infelizmente, hoje, nós passamos por esse momento tão complicado da política brasileira em todos os níveis. Política brasileira a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Nós vivemos hoje, talvez, na minha opinião, um dos períodos de maior carência política da história do Brasil. Nós temos uma carência de grandes líderes, nós temos uma carência de grandes estadistas, de grandes homens, né? Numa nação que foi construída por gente como Getúlio Vargas, como Flores da Cunha, como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart com seus problemas, Carlos Lacerda, e por aí vai, que a gente pode dizer Ulisses Guimarães, Pedro Simon, e podemos citar um monte de gente importante que construiu a política e a história política brasileira. Infelizmente descambamos para isso que virou a política brasileira. Né? Mas o fato é que Juscelino Kubitschek de Oliveira, com seus acertos ou com seus erros, com seus gastos impressionantes, com sua falta de controle em gasto público, com sua despreocupação, vamos dizer assim, com políticas mais voltadas para o social, Juscelino Kubitschek é fundamental para a ocupação do Centro-Oeste, já que foi no governo dele que se concretizou uma ideia que existia desde o início da República, desde a primeira Constituição Republicana, já se trabalhava a ideia de construir uma capital na região Centro-Oeste.
para estimular ainda mais a ocupação da região centro-oeste. Juscelino, então, concretiza isso com a construção de Brasília. Na verdade, ele só deu a ordem. Quem trabalhou, os nordestinos para variar, os candangos, que vão ser os construtores de Brasília. Costumamos xingar muito Brasília, porque culpamos o sonho de Oscar Niemeyer pela gente que hoje mora lá. Né? Na verdade, nós não podemos culpar Oscar Niemeyer, ou gênio de Niemeyer, pela falta de categoria, ou falta de qualidade de boa parte dos políticos brasileiros. Vamos ser sinceros, nós temos que culpar a nós mesmos, povo brasileiro, que nos sentimos representados pelo que está lá. Né? São as coisas que acontecem. Mas, fato é que a ocupação do Centro-Oeste avança, e avança de uma forma muito rápida a partir da construção de Brasília, a partir do sonho desenvolvimentista de Juscelino, desenvolvimentismo daquele lema dele maravilhoso que dizia 50 anos em 5. Iremos fazer o Brasil crescer 50 anos nos meus 5 anos de governo. O mandato presidencial na época era de 5 anos. Tá? Ele faz o Brasil crescer os 50 anos em 5, ele cumpre a promessa. Nos deixa um rombo extraordinário para pagar, mas ele cumpre a promessa e com isso avança a ocupação da região centro-oeste. Por fim, mais nos dias atuais, mais nos anos 80 para cá, 70 para cá, nós temos que lembrar da migração gaúcha para a região do Centro-Oeste. Os gaúchos avançaram em direção ao Centro-Oeste, em especial em direção ao Pantanal. Por quê? Porque lá tem terra barata para plantação de soja e criação de gado. E os gaúchos estão hoje criando gado e plantando soja no meio do Pantanal e estamos rebentando o Pantanal. Mas, em troca disso, estamos tornando o Brasil ainda mais uma potência agrícola, né? Embora com sérios problemas que estamos causando lá na região centro-oeste. Bom, vamos adiante. Vamos com mais uma lâmina. E aí nós chegamos no nosso Rio Grande. A ocupação do nosso Rio Grande do Sul. Bom, Rio Grande do Sul, uma terra de múltiplas culturas que foram trazidas em múltiplos momentos. Primeiros que estavam aqui, os índios. Nós não podemos esquecer da nossa forte presença, da nossa forte herança indígena que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Desde os Tupi-Guaranis, passando pelos Minuanos, pelos Charruas, e por aí vai uma série de povos indígenas, nações indígenas que viviam aqui no Rio Grande do Sul e que acabaram trazendo para cá a presença dos jesuítas. Em primeiro momento, jesuítas espanhóis. Se pegarmos, por exemplo, os 7 povos das missões, os 7 povos são espanhóis, é uma construção espanhola, já que o Rio Grande do Sul, já comentamos isso, pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul era espanhol. Como nós éramos espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas, os primeiros europeus a virem para cá foram jesuítas espanhóis. Foram eles que criaram os 7 povos e estabeleceram, inclusive, como uma das suas bases econômicas, a criação de gado. Plantação de erva mate e criação de gado, já tínhamos comentado sobre isso. As bases econômicas das missões jesuíticas. As missões crescem e atraem para cá os ataques dos bandeirantes. Termina que as expedições bandeirantes vêm aqui para o sul para atacar as missões jesuíticas e escravizar os índios. Né? Esse era o objetivo dos bandeirantes quando vieram aqui para o sul. Tivemos, inclusive, uma famosa batalha aqui no sul, a famosa batalha de Mibororé, em que nós temos um resultado quase muito raríssimo, muito raro de acontecer. Os jesuítas e os índios conseguiram vencer os bandeirantes na batalha de Mibororé. Só que os jesuítas e os índios, eles vencem os bandeirantes, mas pensam, mais dia, menos dia, esses bandeirantes vão voltar com mais armas, com mais recursos e vão nos exterminar. Por isso os jesuítas abandonam as terras do sul e vão lá para Assunção, no Paraguai, centro da presença jesuítica espanhola na América. Os jesuítas e os índios vão para a região lá de Assunção, mas deixam aqui no sul o gado, que passa a se criar solto, gado chucro. Quando os bandeirantes vêm aqui para o sul para voltar a atacar os jesuítas e os índios, não acham mais os jesuítas e os índios, mas acham em grande quantidade aqui o gado. E acabam criando as primeiras estâncias do Rio Grande do Sul. Não eram bem criadores de gado, eram mais caçadores de gado. E a atividade econômica desse gado não era o charque, era a extração do couro, a venda do couro. Né? Por isso a herança paulista misturada ao sangue indígena. Os índios e os bandeirantes se misturando para a formação do povo gaúcho. Primeira formação do povo gaúcho. Jesuítas espanhóis, bandeirantes e índios. Bom, isso tudo é tratado, se quiserem, nesse período de coronavírus, de que nós estamos socados dentro de casa, se quiserem abrilhantar
a cultura de vocês, se vocês quiserem se dar um presente, leiam O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? E vejam o encontro da Ana Terra com Pedro Missioneiro, e que fala desse encontro de Ana Terra, de sangue paulista, com Pedro Missioneiro, o índio das missões. Tá? Depois nós temos a pecuária se espalhando aqui pela região da campanha, e quando a gente fala em ocupação do Rio Grande do Sul, no período colonial, nós estamos falando na campanha. Né? O que nós estamos falando, quando nós falamos de ocupação do Rio Grande do Sul, a serra e os vales, eles são depois, pós-independência. Até 1822, quando foi feita a independência do Brasil, a serra não era ocupada, e nem a região dos vales. O Rio Grande do Sul, quando se fala no berço do Rio Grande do Sul, é a campanha. Tá? Associada à atividade econômica da pecuária. Claro, depois, primeiro com o couro, mas depois, logo depois, com o charque, com a indústria saladeira, né? Tá aqui, ó, e que vai gerar grande riqueza, em especial da elite litorânea, e em especial da elite pelotense, tá? Que vai enriquecer nessa indústria saladeira, riqueza para a aristocracia pelotense, calvário para os negros, tá? Que vão ser trazidos para trabalhar nas charqueadas. E aí nós temos o próximo elemento que se une para formar o nosso povo gaúcho, o elemento negro. Fundamental para contar a história da metade sul do Rio Grande do Sul. O elemento negro. Fundamental para contar a história de Pelotas. Não existe Pelotas, não existe Rio Grande, não existe Bagé, não existe a nossa região, né? Não existe o Pampa Gaúcho sem o sangue do negro, sem o suplício negro. Não haveria aqueles casarões da minha cidade, do centro de Pelotas, se não fosse o trabalho dos negros, se não fosse o suor dos negros, né? Nesse calvário negro que era a cidade de Pelotas e o charque. Bom, fato é que os negros resistiram e, para surpresa de quem não é gaúcho, principalmente de quem é mais para a região norte e nordeste do Brasil, o Rio Grande do Sul não é só composto por filhos de imigrantes. A propaganda gaúcha é sempre feita a partir da região da Serra e dos Vales. E nós gaúchos, quando promovemos o Rio Grande do Sul, esquecemos que a zona negreira, né, a zona de maior presença de cultura negra e indígena, a região da fronteira das missões e a região nossa litorânea aqui, nós também somos o Rio Grande do Sul. E existe um Rio Grande do Sul muito negro. Bom, mas tirando essa questão toda, nós temos que comentar que o Rio Grande do Sul começa então com os índios, depois chegam os jesuítas espanhóis, depois os bandeirantes e aí a formação das estâncias, a criação do gado, depois o charque e só depois da independência é que chegam os imigrantes alemães. Os alemães só chegaram ao Rio Grande do Sul em 1824, por obra de uma grande mulher que foi Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I. Dona Leopoldina, que inclusive não era portuguesa, como Dom Pedro I, e não era brasileira. Leopoldina era austríaca, né? E como austríaca, parte do Império Austro-Húngaro, Dona Leopoldina tinha dentro do domínio da sua família o que depois viria a ser a Alemanha. Percebendo as dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores e pelos trabalhadores da região do que viria a ser a Alemanha, ela convida, ou ela faz mutirões para trazer parte dessas pessoas para iniciar a ocupação de vazios demográficos do Brasil. Um dos vazios demográficos, a região dos vales, a região central do Rio Grande do Sul, que é para onde vêm os imigrantes alemães. Não é à toa que a primeira colônia alemã do Rio Grande do Sul chama-se São Leopoldo, uma homenagem à benfeitora deles, Dona Leopoldina. Depois nós vamos ter Novo Hamburgo, uma homenagem à região pertencente ao Império Austro-Húngaro, de onde vieram esses imigrantes, a região de Hamburgo, por isso Novo Hamburgo. Os alemães vão tentar estabelecer nos vales a viticultura, vão trazer, inclusive, os parreirais para cá, não vai dar certo ali, e eles vão se interessar por outras atividades, como a suinocultura. Depois, lá no Dom Pedro II, chegam ao Rio Grande do Sul, finalmente, os italianos. Mas aí nós já estamos falando, a chegada dos italianos, 1848, 1850, quando finalmente vão chegar os italianos aqui. Os italianos chegam antes da Itália existir, bem da verdade, a Itália não existia. Eles vão vir para cá fugindo do desemprego,
fugindo da miséria e fugindo das guerras de unificação que ocorriam na Itália. 1868, 1870, está finalmente surgindo a Itália e, fugindo dessas guerras de unificação, os italianos vêm para cá. Primeira colônia italiana aqui, Garibaldi, né? Em homenagem ao italiano, embora ele não fosse da Itália, né? Porque a Itália não existia, mas ao italiano que lutou pelo Rio Grande do Sul e lutou pela Itália, Giuseppe Garibaldi. Por isso Garibaldi, e aí já 1868, 1870, a fundação de Garibaldi e a ocupação da Serra pelos italianos. Os italianos, sim, vão estabelecer na região a viticultura que vai gerar esse grande polo econômico, industrial e turístico do Brasil, que são as vinícolas, a partir da vinda desses imigrantes. Mas vejam, quando nós falamos de imigrantes alemães, só Dom Pedro I. Quando falamos de imigrantes italianos, já é Pedro II. Tá? Quando falamos de Brasil colônia, a metade norte do estado não estava ocupada ainda. Ainda, pessoal, a última lâmina que eu trabalho, dessa fala rápida, principalmente para alunos de segundo e terceiro ano, são problemas que houve a partir da ocupação do Brasil. Né? Uma ocupação, em muitos casos, que ocorreu naturalmente. Não houve uma estruturação por parte de Portugal da ocupação do Brasil. O Brasil foi sendo ocupado. Depois da independência também, foi só em alguns momentos que houve uma ocupação pensada do território brasileiro. Na maioria dos casos, o Brasil foi sendo ocupado por migrações e por levas de brasileiros que se deslocaram dentro do território e de povos que vieram para dentro do território brasileiro e foram se estruturando nos espaços que havia. Bom, isso trouxe uma série de problemas, como é o caso lá do tempo do ciclo da mineração, dos horrores do ouro de aluvião. Quando falamos de ouro de aluvião, estamos falando do ciclo da mineração e temos que lembrar dos problemas ambientais gerados pelo ciclo da mineração. A morte do leito dos rios, o desvio dos rios, né? A dragagem dos rios para que o ouro conseguisse ser pegado na sua base, né? na base dos rios secos, dos rios mortos. Vale a pena destacar também a devastação da Mata Atlântica. Hoje é um arremedo de Mata Atlântica que nós temos, e boa parte da devastação da Mata Atlântica se deu pela plantação do café. Para a plantação do café, os cafeicultores usavam principalmente técnicas de queimada. E a partir da queimada nós temos um empobrecimento do solo, como o que houve na região da Mata Atlântica. Por isso nós temos um processo de devastação da Mata Atlântica que hoje se tenta diminuir, pelo menos se tentava diminuir antes das últimas atitudes que o Brasil e os brasileiros têm tomado. Podemos destacar também, falamos muito de ocupação de espaços rurais, mas nós temos que lembrar da questão da ocupação de espaços urbanos, formação de cidades desreguladas, formação de bairros sem estrutura, marginalização da população. Tudo isso faz parte também da ocupação do território brasileiro. Não podemos esquecer, por exemplo, da formação dos cortiços, tema inclusive da literatura, a formação de bairros pobres, a formação de bairros negros, majoritariamente negros, a partir, por exemplo, de um dos motivos da Lei Áurea e da tentativa de impedir processos de inserção dos negros na economia e na sociedade brasileira. Logo depois da abolição da escravatura pela Isabel, com a Lei Áurea, por exemplo, havia por parte da princesa Isabel um processo, junto a Dom Pedro II também, de reforma agrária. Por incrível que pareça, Isabel e Pedro II pensaram em reforma agrária, com distribuição de terras para comunidades negras. O que foi feito para impedir isso? Grandes produtores de café proclamaram a República. Esta República que hoje se orgulha de ser popular e que nasce República tendo como um de seus objetivos impedir processos de distribuição de terras para ex-escravos. Com isso nós temos os espaços privilegiados do Brasil ficando na mão de quem já tinha esses espaços. E os negros saem das senzalas e vão direto para as favelas. E nós temos o processo de formação de favelas no Brasil. Não só isso, se pegarmos o Rio de Janeiro, não podemos esquecer do processo de modernização do Rio de Janeiro no início do século XX, já que o Rio de Janeiro, dentro do clima de Belle Époque, queria ser mais parisiense, menos latino-americana. Por isso, assim como ocorreu em Belém do Pará, por isso o Rio de Janeiro faz um processo de modernização, extensão das suas
ruas principais, abertura de grandes avenidas, como a Champs-Élysées, né? E com isso, para abrir as grandes avenidas, a destruição dos cortiços, a destruição das casas populares, com a promessa de que as casas populares seriam destruídas, mas seriam oferecidas bairros operários estruturados, bairros populares estruturados para a população pobre. Na verdade, a população pobre passou a ser jogada nos morros e favelas, formando esse processo de ocupação de espaços que hoje são vítimas de esgoto a céu aberto, são vítimas de destruição quando nós temos, por exemplo, a questão das enchentes. Né? Continuam sendo bairros sem uma mínima estrutura, onde o Estado não atua, o que permite, inclusive, a formação de poderes paralelos. Tá, você acompanha tudo isso na televisão. Né? Por fim, um último problema dessa ocupação territorial brasileira, lá no norte, os problemas da extração da borracha. O problema dos soldados da borracha, os nordestinos explorados como se fossem escravos, na mão dos grandes extratores, dos grandes dominadores das seringueiras. Não podemos esquecer do grande Chico Mendes. Né? Eu brinco dizendo que o Brasil foi uma nação de Chicos, porque para mim o Brasil teve dois grandes Chicos, independente da nossa fé ou da nossa falta de fé. Nós temos que considerar Chico Xavier como um grande brasileiro e temos que considerar Chico Mendes como outro grande brasileiro que tentou impedir a exploração das seringueiras de forma desregulada e a exploração dos nordestinos seringueiros, os soldados da borracha. Não adiantou, o lucro continuou estabelecido e está estabelecido até hoje. O norte continua sendo uma terra que em muitos sentidos lembra uma terra sem dono, onde nós temos uma miséria sendo explorada para gerar riqueza de muito poucos. Eu termino essa nossa fala, espero ter dado para vocês elementos para a gente começar a conversar sobre essa ocupação de espaço. Vou colocar para vocês uma série de textos e uma série de imagens sobre o que nós comentamos ao longo desses 2 vídeos aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Vou gravar amanhã, como tinha prometido, um vídeo sobre a África, a nossa pátria-mãe, voltado para alunos principalmente do 1º ano e para os alunos do 3º ano, um pouco sobre a cultura brasileira durante a ditadura militar. Tá? Estamos fechando o vídeo aqui, até porque eu começo a escutar o choro do Lourenço lá no quarto. Então está na hora de atender meu filho. Tá, pessoal? Boa noite para todos, espero que tenham gostado. Continuamos conversando na sequência.